E aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aí ao vivo em mais uma live, hoje em caráter especial. Pois é, livezinha aí de sábado, primeira live que nós fazemos aí aos sábados. Hoje com um convidado aí bem especial, né? Nosso amigo Robson, que já vai estar participando aí da nossa live, um bate-papo bem legal que nós vamos estar fazendo hoje sobre o aquarismo, principalmente, né, sobre os plantados, aquários plantados. Já nos foi enviada e já peço que você compartilhe aí com a galera. Deixa eu aceitar aqui. Fala, meu amigo, boa noite. Beleza? Beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, show, show. Tudo certo. E aí, pessoal, boa noite. Tudo certo, tudo na paz? A galera tá chegando aí, já peço que compartilhem a live, que hoje vai ser um bate-papo aí bem legal. Boa, boa. Hoje tá fresquinho aqui. Ontem tava bem calor, hoje tá mais tranquilo. Tem uma chuvinha, tá bom. Chovendo muito por aí? Agora deu uma reduzida, mas tava chovendo bem. Aqui a previsão de chuva é para amanhã. Começar aí a chover amanhã, essa semana aí parece que vai ser de chuva. Vai, vai. A galera Só tá tem que chegando. ficar atento pro termostato. É, o daqui já fica lá na tomada mesmo no cantinho dele. Qualquer variaçãozinha aí ele resolve. Aciona. Mas sempre é bom observar, porque às vezes dá defeito, aí tem que observar. Olha o Paulo aí da Aquário Way, passando para desejar uma ótima live para vocês. Grande abraço, Robson. Paulo, gente boa, gente boa. Assiste a live dele com você aí. Bacana, gostei. Eles têm um zelo muito grande com o cliente, isso é bacana, muito bacana. Importante, né? É importante. Olha, teve mais um aqui que comentou, disse assim, eu preciso fazer uma extensão para ligar meu termostato. É só cuidado com a extensão, porque o termostato ele puxa uma carga legal depois. Então tem que ter uma extensão boa, senão pode ter problema aí. Aí agora eu vou tocando nesse assunto de termostato. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que faz um termostato ele estourar? Cara, depende, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma TPA, né, e o termostato não está no sangue, está no aquário. Então, se a pessoa não, se o aquarista não se ligar em desligar o aquário não, o termostato, a água vai abaixar e ele vai ficar fora da água, então ele vai esquentar muito e vai estourar, entendeu? Então isso acontece. Aconteceu comigo, aquela ventosa que prende o termostato do vidro, já derreteu comigo, esqueci de desligar, deu branco, esqueci, aí derreteu a ventosa, aí não colava mais no vidro e também não soltava mais do termostato. Às vezes também aí tem a qualidade do termostato também, né? A gente tem termostato aí de boa qualidade e temos uns mais genéricos que, assim, corre o risco maior de dar defeito. Mas assim, se ele estiver sendo usado corretamente, dentro da água, é muito difícil estourar. Só se, às vezes acontece também, o pessoal que tem jumbo, né, não é bom ter o termostato dentro no display do aquário. É bom ter no sangue. Porque peixe jumbo ele pode dar aquela corrida no outro, de repente bater o termostato e rachar o termostato. Pode acontecer também. E nessa questão da escolha, como é que a gente pode saber assim que a gente acabou de escolher, né, o termostato ali ideal para o tamanho do aquário? Cara, assim, é uma marca da sua confiança, né? E assim, a potência do termostato tem que ser de acordo com o tamanho do seu aquário. Eu recomendo um pouquinho a mais. Por exemplo, se o seu aquário é de 100 litros, você pode colocar um termostato de 150 watts. Né? Apesar de pode colocar de 100 também watts. Mas 150 watts ele vai permanecer menos tempo ligado.
Uhum. Então ele vai controlar melhor a temperatura, né? Mas assim, sempre seguindo a litragem do aquário. Se você tem um aquário de 200 litros, um termostato legal é de 200 watts ou 250 watts para cima. Uhum. Eu não muito alto também, né? Senão também a gente vai puxar muita luz de forma desnecessária. Mas é sempre de acordo com a litragem, sempre considerar a litragem bruta do aquário. Então, se você tem um aquário de 100 litros, o termostato de pelo menos 100 watts. 200 litros, 200 watts. 500 litros, um termostato de 500 watts. Entendeu? Uhum. É a forma melhor de fazer esse cálculo. Uhum. Quem mora assim, em áreas muito frias, né? É bom você sempre pegar um pouquinho acima. Porque senão ele vai ficar muito tempo ligado também, vai puxar muita energia. Sim. E na questão assim de acabar utilizando dois, né? Vamos supor, a pessoa não consegue encontrar aí um que atenda a litragem do aquário e acaba comprando e utilizando dois para poder compensar. Pode fazer isso também. Eu já fiz isso também. Você pode usar dois para os pó. Às vezes a pessoa tem um aquário de 800 litros, por exemplo. Tem termostatos aí de 1000 watts, mas é difícil se achar. Então você pode colocar dois de 500, entendeu? Uhum. Mas só você tem que prestar atenção, porque como o termostato ele consome muita energia, então tem que ter uma tomada adequada para ele, né? Por exemplo, se você colocar uma extensão, por exemplo, como foi comentado aí, se você colocar uma extensão e for uma extensão com a espessura da fiação, né, muito pequena, aí pode acabar de não aguentar e arrebentar, dar um curto, entendeu? Uhum. Aqui eu utilizo no que a gente chama de filtro de linha, né? Que vem com. Então, o filtro de linha, por exemplo, já tinha uma experiência. Como eu falei, né, eu já usei 2 termostatos no aquário. Uhum. Então, mais um termostato eu tive que ligar direto na tomada e o outro no filtro de linha. Se eu ligasse os dois no filtro de linha, quando ele ligava, derrubava, caía, queimava o fuzil, o nível do filtro de linha. Eu tive que separar os dois no fio do mesmo fio de linha, ele não aguentava. Ó, tem mais um comentário aqui, ó. Eu removo o aquecedor só nas épocas frias, porque a maioria do ano é quente. Só nas épocas frias, não seria o contrário, só nas épocas quentes? É. Acho que ele quis dizer isso, né? Mas eu acho o seguinte, o termostato, ele não é só um aquecedor, ele liga conforme a temperatura. Então, se você configurar ele para 27 graus, ele só vai ligar quando a temperatura ficar menos de 27 graus. Então, se você mora num local quente, que fica acima de 27 graus o ano todo, mesmo ele ligando na tomada, ele não vai acionar. Entendeu? Só vai acionar porque, assim, hoje a gente vive num mundo assim meio que a previsão do tempo está meio doida, né? Então, aqui no Rio, por exemplo, ontem fez quase 40 graus, amanhã está para fazer 19. Olha a diferença. Então, mesmo em épocas quentes, tem a frente fria. Então, se você deixar o seu termostato desligado fora da tomada, pode você desfriar de madrugada, você não vai estar ali para ligar ele. Aí seus peixes vão sentir. Eu tive essa experiência ontem também. Fez 34 durante o dia e à noite caiu para 19. Então, se o seu termostato não tivesse ligado na tomada, o que ia acontecer? É. Entendeu? Ia ficar tudo pintadinho, os peixes iam ficar tudo pintadinho de branco aí. Uhum. Então, vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate. Já começamos, né? Nosso bate-papo. Mas, primeiramente, né? Eu queria que você aí contasse, né? Um pouco da sua história aí no aquarismo e também contasse um pouco da história, né? De como surgiu aí a Base Flora. Então, eu sou aquarista desde criança, né? Desde os 12 anos. Então, tem mais de 30 anos aí de aquarismo. Eu comecei no aquarismo por acaso, né? Meu time me perguntou o que eu queria de presente de aniversário, aí eu, quero um aquário. Mas não estava levando fé, né? Aí ele me deu um aquário e aí começou, né? Aí como é uma época que não tinha internet, não tinha muita informação, aí a gente foi errando para poder aprender um pouquinho. Aí depois que veio a internet, aí fomos
estudando melhor. Mas no começo foi aprendendo e errando bastante. E a base Flora surgiu. Eu sempre hoje eu prefiro aquários menores. Mas teve uma época que eu curtia muito aquários grandes. Então, um aquário plantado grande, com mais de 50 espécies de plantas. O gasto com fertilização era muito grande. E naquela época a gente não tinha a variedade que tem hoje. Então, o valor era bem mais caro do que é hoje. Aí eu pensei assim, cara, eu não tenho condições de ficar comprando fertilizante todo mês para esse aquário. Eu vou me arriscar, me aventurar e tentar fazer meu próprio fertilizante. Aí comecei a estudar a parte de química, né, voltado para a nutrição das plantas, e comecei a testar, foi dando certo. Mas até então não pensava em abrir empresa. Aí o sócio, né, falou assim, poxa, deu muito certo no meu aquário, por que você não vende? Aí eu, não quero mexer com isso não. Mas acabou que eu fiquei com aquilo martelando na cabeça, vou arriscar. E estamos aí até hoje. Mas surgiu assim pela necessidade mesmo pessoal, né? Não foi nada planejado. Foi mais da curiosidade, né? De cuidar dos seus aquários. Isso mesmo. Porque imagina só, um aquário de 400 litros, haja fertilizante, né? E antigamente, os fertilizantes, eles não era tão concentrado quanto é hoje. Entendeu? Hoje temos aí fertilizantes mais concentrados. Tanto é que quando eu criei a base fertilizantes, eu procurei fazer bem concentrado, porque eu não queria gastar um frasco por mês. Entendeu? Então eu fiz assim, bem mais concentrado do que outros mercados. Hoje não, hoje a gente tem uns outros com concentração boa, mas antigamente não era tanto assim. Eu digo antigamente isso há 10 anos atrás. E você fala assim de produto concentrado, só faz me lembrar do condicionador de água, né? Ah, é. Do condicionador de água, né? Porque o que eu tenho aqui já tem um bom tempo eu com ele e ainda tem que utilizar nas TPAs. Eu falo diretamente do condicionador porque é uma coisa que a gente faz toda semana, né? Isso. E esse condicionador, ele é uma gota por litro, mas dependendo da quantidade de cloro que vem da sua água, da rede, né? Uma gota pode tratar 2 litros. É que eu fiz ele mais concentrado do que o habitual. Então porque aqui onde eu moro, né, nas épocas de chuvas, né, agora está começando essa época, a concessionária coloca muito cloro na água. Então, eu usava porque aconteceu o seguinte. Um belo dia eu fiz uma TPA, há muitos anos atrás. Fiz uma TPA, usei o condicionador e os peixes começaram a morrer. Aí eu, poxa, esse condicionador não segurou o cloro. Aí eu comprei um de outra marca, né, mais conceituada. Aí passou alguns meses de boa e um belo dia, depois de uma TPA, começou a morrer tudo novamente. Eu falei assim, pô, não é possível. O problema não está no condicionador. Aí eu, pensando, pensei assim. Aí eu cheguei à conclusão que estava vindo tanto cloro na água, se tirava da torneira, a água saía até esbranquiçada, de tanto cloro que tinha. Então aquela dose normal do anticloro, do condicionador de água, não era suficiente para aquela quantidade de cloro que estava vindo da concessionária. Então eu passei a usar o dobro, o triplo, para não correr mais esse risco. E depois disso, nunca mais eu tive esse problema. Aí quando criamos a fórmula do condicionador da base Flora, já fiz numa concentração maior, justamente porque se eu passei por isso, outros aquaristas podem passar também. Então, mesmo se a concessionária colocar mais cloro na água, uma gota vai continuar sendo suficiente por litro. Essa foi a ideia. O Belushi Aquarismo está perguntando quantos anos está no mercado. A base Flora está no mercado, entrou no mercado em maio de 2017. Então temos aí uns 8 anos aí de mercado.
Bom, nós temos aqui algumas perguntas, né? Que eu tinha postado aí a caixinha de perguntas. E aí a gente sempre faz aquele esquema de pegar as perguntas e passar aqui para o computador para a gente ir fazendo as perguntas no decorrer da live, né? E eu tenho aqui a primeira pergunta que diz assim, ó, quais são os maiores desafios biológicos para manter um aquário plantado estável no caso? Desafios biológicos. Não, nessa parte aí, sim, todo aquário tem que ter uma boa biologia. Né? A filtragem biológica é o coração de qualquer aquário, independente de ser plantado ou não. Então, quanto maior reforço você der na biologia do aquário, é melhor. Né? Então, assim, coloque o máximo de mídia biológica possível que você conseguir colocar. Se você tem um filtro Hang-On que não comporte muita mídia, você já pode pensar num outro filtro que possa colocar mais mídias, ou você coloca um segundo filtro só para mídia, entendeu? Pode usar condicionadores biológicos também, temos aí decompositores, bactérias, no caso da base suave Bioplus, tem acelerador biológico, que muita gente usa só para ciclar o aquário, mas é bom usar a cada 15 dias, pelo menos, também, para poder dar uma renovada. Né? Então, a biologia do aquário é tudo. Então, se você não quer usar um condicionador, um acelerador, você tem que esperar aí o aquário ciclar por pelo menos 40 dias para poder formar aquela biologia, porque sem biologia você não consegue manter uma vida no aquário. Entendeu? Porque a biologia é que transforma os compostos tóxicos em outros compostos menos tóxicos. Então, se você tem uma amônia alta, um nitrito alto, tudo que é vida que vai estar ali dentro do aquário ali vai sofrer. E tem uma coisa também, é bom você verificar também o seu pH. Aquário plantado, por exemplo, geralmente o aquário plantado é um pH ácido, que é bom porque as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes no pH ácido. E também retém mais o CO2 na água. Mas assim, não pode ser tão ácido também, porque, por exemplo, se você tiver um pH de 6,0 para menos, essa acidez vai ser tão forte que vai matar uma parte da sua biologia. Entendeu? Então é bom sempre você manter um pH. O pH ideal para aquário plantado é 6,8, podendo você ficar em 6,6, 6,4 no mínimo. Mas muito abaixo disso, você comer, serve para qualquer aquário, tá? Qualquer aquário, se você tiver um pH menor que 6, com certeza a sua biologia está comprometida. Se você fizer medição de amônia, é que a vantagem é que em pH ácido a amônia é menos tóxica, né? Mas pode acontecer de chegar em níveis tóxicos também. Então tem que observar muito bem o pH com relação à biologia. Né? E também, né, pH muito ácido também favorece o crescimento de bactérias maléficas também. Então é mais fácil os peixes ficarem doentes também. Então tem isso, tem que observar. Bom, a próxima pergunta que temos aqui é assim, qual a importância de um bom equilíbrio entre o macro e micronutrientes e como identificar as carências específicas nas plantas? No momento, assim, a diferença entre macro e micro é que os nutrientes macro, que é o nitrogênio, o fosfato, o potássio, tem os secundários também, que é cálcio, magnésio, enxofre, eles são consumidos em maior quantidade. Né? E os micronutrientes são aqueles que são consumidos em pequenas quantidades, mas também são tão importantes quanto. Então, por exemplo, se você tem um aquário low-tech, né, só com Anubias, Microsorium, Elodia, Cabomba, assim, plantas bem low-tech mesmo, você nem precisa fazer uso dos micronutrientes, porque os próprios micronutrientes que entram na água através da TPA, através da decomposição também de matéria orgânica, já é o suficiente para as plantas. Agora, se você tem um aquário mais high-tech, você precisa dosar os micros também, porque o que está dentro do aquário pode não ser o suficiente, o que vem da TPA não é o suficiente. O mesmo vale para os macros também. Então, ainda mais quando se usa CO2, o metabolismo das plantas se acelera. Então, você tem que acompanhar isso com a fertilização também.
E assim, no momento que você está dosando fertilizante, tem os nutrientes disponíveis ali. Então, assim, pode estar em 80% dos casos, quando você vê alguma deficiência na planta, que assim, a planta está melando, né? O caule está quebradiço, está quebrando, fica apodrecendo, folha caindo, folha amarelada, folha furada. A primeira coisa que você tem que ver é se a sua iluminação está adequada e se aquela planta ela precisa de injeção extra de CO2 ou não. Assim, porque toda planta precisa de CO2, mas algumas plantas precisam de menos, outras precisam de mais. Né? Então, às vezes, o CO2 que é gerado no próprio aquário pela respiração dos peixes, por exemplo, é o suficiente para algumas plantas. Outras você já tem que fazer injeção extra de CO2, via cilindro, ou até caseiro também, se for o caso, se a pessoa não conseguir comprar um cilindro. Mas a primeira coisa a observar é se a iluminação está adequada ou o CO2 está adequado. Por quê? Porque se você tem plantas e a iluminação não está adequada, ela não vai conseguir fazer a fotossíntese adequada, de forma adequada. Ela não vai conseguir consumir aqueles nutrientes que você está dosando no aquário. Ou se tiver substrato fértil, ela não vai conseguir absorver. Então ela vai dar sinais de falta de nutrientes, mas na verdade não é falta de nutrientes. Nutrientes tem, mas ela não consegue absorver porque a iluminação está fraca ou não tem CO2. Entendeu? Agora, se você tem se a sua iluminação é boa, se você faz injeção extra de CO2, aí você observa a carência, aí você começa a rever as doses que você está utilizando. Aí você, vamos supor, não pode aumentar muito também, você usa 5 ml, vou aumentar para 6. Mas também não pode aumentar para 8, porque você vai estar aumentando muita coisa ao mesmo tempo, aí já vai começar a sobrar. Então é algo gradativo. Mas a primeira coisa é observar, iluminação e CO2. Tá bom. Entendeu? Aí outra coisa, o Belucci até comentou sobre algas, né? Uhum. Plantas saudáveis, as algas ficam controladas no aquário. Entendeu? Então, no momento que as algas começam a tomar o lugar das plantas, que alguma coisa entrou em desequilíbrio e está favorecendo as plantas. Porque a alga só prospera quando as plantas estão com algum tipo de problema de absorver os nutrientes. Aquela questão das plantas saudáveis, elas acabam consumindo mais nutrientes e entra naquela competição ali com as algas. Porque as plantas têm uma estrutura muito mais complexa do que as algas. Então as plantas sempre, a planta tendo saudável, ela sempre vai ter prioridade nos nutrientes. Os nutrientes. E a alga vai ficar com as sobras. Entendeu? Então, a planta tendo saudável, não vai sobrar quase nada para as algas. Elas vão continuar lá. Todo aquário tem alga. Não existe aquário, meu aquário não tem alga. Tem sim. Mas só que elas estão sob controle, que às vezes você nem percebe que elas estão lá. Mas elas estão lá só esperando uma oportunidade para poder prosperar. O Belucci está perguntando quando vai fazer a atualização da calculadora para o marinho. Isso só quando eu tirar férias. Aí eu vou ter tempo de mexer nisso. Deve ser só lá para janeiro, fevereiro. Aí eu pretendo fazer essa mudança. A questão é tempo para isso. Bom, a próxima pergunta é assim, ó. Sou iniciante com aquário plantado e gostaria de saber se da mesma forma que existe superlotação de peixe no aquário, existe também a superlotação de planta. Tem também. Você sempre tem que estar podando as plantas, porque tem planta que cresce muito rápido, tem planta que você tem que estar podando toda semana. O que acontece? Porque no aquário tem plantas que crescem mais rápido, outras crescem de uma forma mais devagar. Então, se você não ficar controlando isso, a planta de crescimento mais rápido, ela vai cobrir a outra planta que cresce mais lentamente. Ou ela vai chegar na superfície, vai causar muita sombra nas outras plantas de baixo, então isso já começa a prejudicar. Porque uma planta mais baixa vai tomar um sombreamento da planta mais alta, então ela vai acabar morrendo. Então você sempre tem que estar podando, senão vira aquele matagal, aí uma planta começa a sufocar a outra. Então tem que observar.
E outra coisa também, você pode observar nesses aquários plantados a quantidade de peixes. Todo aquário bem estruturado, com plantas saudáveis, pode ver que tem poucos peixes. Os peixes ali são só um detalhe, né? Porque no aquário plantado, quanto mais peixes você colocar, mais matéria orgânica vai ter, mais ração você vai colocar. Então isso não é legal, porque isso favorece muito as algas, né? E a alga, quando começa a virar praga, ela começa a sufocar as plantas. Então é bem assim. Você tem que controlar muito bem a quantidade de peixes que tem no aquário plantado. Bom, vamos lá, né? Agradecer a galera aí que tá chegando na live, que tá aí comentando, deixando comentário aí na live. Pode deixar as perguntas de vocês aí que a gente também vai ler no decorrer da live. Mas vamos lá para a próxima pergunta, né? Diz assim, ó. Gostaria de saber por que é tão difícil manter as rotalas e também as plantas carpete, mesmo fazendo a utilização do CO2 e também de fertilizantes. Então, depende. Rotala, por exemplo, tem vários tipos de rotala. Você tem mais de 30 espécies de rotala diferentes. Algumas são fáceis, outras são mais complicadas. Tem rotala que ela não foi feita para ficar submersa por muito tempo. Então, às vezes ela começa a morrer, mas só que aquela rotala ali é uma espécie que ela não suporta imersão por muito tempo. Então, tem isso também. Mas rotala é uma planta que a maioria ela cresce bem no aquário. Mas aí você tem que observar, o CO2 que você está colocando é o suficiente? Porque às vezes o pessoal coloca lá, por exemplo, num aquário de 50 litros, às vezes uma bolha por segundo é o suficiente. Agora, um aquário de 150 litros, 200 litros, de repente são 3, 4 bolhas. Então, ou seja, o fato de você ter CO2 ainda não significa se aquele CO2 que você está injetando é o suficiente. Eu sempre gosto de fazer o seguinte, tem aquele drop checker que a pessoa bota no aquário e diz o nível de CO2. Mas você não pode confiar 100% nele. Ele é bom, funciona. Mas é sempre bom também você medir o seu pH e o seu KH. Aí tem uma tabela que você pega na internet, pesquisa lá no Google, tabela CO2. E ele vai vir aquela tabelinha, aí você faz tipo batalha naval, faz o cruzamento do valor que você achou do KH com o valor do pH. E ali ele vai te dizer se o CO2 está o suficiente ou não. Então ele de repente pode estar muito forte ou muito fraco, aí você ajusta conforme essa tabela. Pode acontecer do drop checker estar verde, mas na verdade ele está te dando um valor que não é o real que está acontecendo ali no seu aquário. Então é sempre bom você ter essa conta prova que já aconteceu comigo. Então, assim, então não basta ter só o CO2. Tem que ver se a iluminação também está adequada, ainda mais planta carpete. Planta carpete, tem que ver se a iluminação é boa o suficiente para chegar forte no carpete. Na planta carpete. Quando a gente fala planta carpete, é aquela planta que tem 1, 2 centímetros de altura. É muito pequeno. Então, às vezes, a pessoa tem um aquário de 50 centímetros de altura, cara, você não vai conseguir manter um carpete, porque a coluna d'água é muito alta. Uhum. Agora, se você já tiver um aquário com 40 centímetros de altura, já fica mais fácil você manter um carpete. Então, assim, sempre que você tem uma planta que ela não está indo bem, você tem que observar se a iluminação está indo correta, se não tem nenhuma planta sombreando ela, entendeu? Se o CO2 que você está injetando está sendo suficiente, né? A gente mede o CO2 em ppm. Então, nos meus plantados, eu sempre gosto de deixar entre 25 a 30 ppm, porque atinge o maior número de plantas. Porque tem planta, por exemplo, que precisa de tanto CO2, você coloca o CO2 em 30 ppm e pode acontecer isso não ser o suficiente para ela ainda. Ou também, naquela posição que ela está no aquário, pode ser que não tenha circulação suficiente de água. Então pode ser também que a correnteza não esteja levando CO2 suficiente para ela, o nutriente suficiente para ela. Então, uma boa circulação é importante também. Se tiver algum ponto morto ali no aquário, sem circulação de água,
pode ser prejudicial para determinada planta. E tem até uma pergunta aqui que envolve até essa questão da altura do aquário, que diz assim, ó, pede para o Robson dar uma orientação a respeito da altura do aquário e a dificuldade também, né, com relação a essa questão de altura para os aquários plantados. Aquário plantado, o ideal é uma altura menor que 40 centímetros. Né? Aí você pode fazer uma jogada. Às vezes você tem um aquário de 40 centímetros, você pode colocar o substrato um pouquinho mais alto para reduzir essa altura. Entendeu? Mas assim, para plantado, 40 centímetros, entre 30 a 40 centímetros é legal, é o ideal. Com 50 centímetros, você começa a ter dificuldades com plantas baixas. Né? Então também vai depender. Então você pode ter um aquário de 50 centímetros, mas você pode dar prioridade a plantas que ficam de média a alta altura. Né? Ou você vai ter que ter um luminário muito potente que ela consiga uma boa penetração de luz na coluna d'água, porque de acordo com quando a luz bate na água, conforme vai ultrapassando, a luz vai enfraquecendo. Então, às vezes, você pode ter um aquário alto, mas você vai ter que ter uma luminária mais potente para poder compensar essa perda, entendeu? Uhum. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui diz assim, ó, existem plantas que ajudam naturalmente a fazer o controle das algas? E quais são e como funciona nesse equilíbrio? Na verdade, são todas as plantas. Né? Porque dentro do aquário, as plantas e as algas já estão disputando o mesmo espaço, os mesmos nutrientes. Mas só que a planta tendo a iluminação adequada, um CO2 adequado, uma fertilização adequada, elas sempre vão ganhar essa competição diante das algas. Então, assim, é qualquer planta. Mas assim, agora, se a gente vai especificar umas plantas, por exemplo, temos um aquário só com a núbia, por exemplo, são plantas de crescimento muito lento. Né? Pode acontecer dela não combater tão bem as algas, porque é uma planta, porque se a planta cresce de forma lenta, é porque ela consome menos nutrientes. Sim. Então é sempre bom você ter umas plantas com crescimento mais acelerado, para poder compensar. Entendeu? Mas assim, toda planta, ela compete com as algas. Né? Se você optar por plantas que crescem de forma mais rápida, isso aí acaba ficando mais eficaz. E assim, hoje tem alguma planta que você ainda encara assim como um desafio de fazer ela ir para frente e tem um pouco de dificuldade? Então, como eu te falei, tem plantas que não suportam submersão por muitos meses e acabam morrendo. Por exemplo, a Rotala macandra red. É uma planta que você coloca no aquário e ela começa a ir bem. Mas depois passa algumas semanas, alguns meses, ela começa a definhar. Aí você sempre tem que estar podando, baixando ela para tentar continuar mantendo. Aí era uma planta que eu tinha um grande desafio com ela, que era bonita, né? Pega a cor com muita facilidade, mas eu não conseguia manter ela por muito tempo. Aí eu assisti numa live do André Longarço, da Aquabase. A Aquabase é uma loja de São Paulo e é uma loja pioneira no aquapaisagismo. Não sei quem acompanha aí aquapaisagismo. O último campeão aí foi um brasileiro, Luca Calahara. E ele é sócio do André Longarço, nessa loja da Aquabase. É bem interessante essa loja lá em São Paulo. Um dia eu pretendo conhecer. Então, numa live, ele falou sobre essa dificuldade da Rotala macambra. Eu falei assim, então não é eu que estava errando. Realmente é uma planta complicada de se manter no aquário. Não é impossível, mas é muito difícil conseguir. Entendeu? Sim. Tem uma perguntinha aqui também que enviaram agora aqui na live. Com relação à orientação, né? Com relação ao carbono líquido. O carbono líquido para o controle das algas. Qual a melhor forma de utilizar? Com a bomba ligada ou desligada? Então, depende como está o surto de alga no seu aquário e quais algas são. Né? Por exemplo, se for alga filamentosa, é só você espalhar na água, porque no rótulo do carbono tem lá a dose de manutenção e a dose de ataque.
A dose de manutenção é para aquários que estão com águas controladas e para não dar aquele surto de repente, né? E a dosagem de ataque é uma dosagem maior, mais concentrada, para poder começar a derreter aquelas algas que estão te incomodando ali. Então, por exemplo, se for alga filamentosa, espalha pela água só que vai resolver. Não é da noite para o dia, né? A alga, né, ela infesta seu aquário de um dia para o outro. Mas para resolver, tem que ter paciência. Agora, por exemplo, se for alga peteca, por exemplo, também pode espalhar na água. Mas se você pegar com a seringa, desligar a bomba, né, desligar a circulação, com uma seringa, você injetar o carbono bem nos focos, aquele carbono ele vai queimar a alga de forma mais rápida. Então você vai ver que se você passar a fazer isso todo dia, você vai ver que no segundo dia ela vai ficar avermelhada, depois ela vai começar a esbranquiçar e vai sumir dali. Então, assim, é uma forma mais rápida. Apesar que jogando na coluna d'água, você vai ter um resultado, mas esse resultado vai ser mais demorado. Então, você injetando direto na água peteca, que acredito que é a que mais perturba o povo aí, ele age de forma mais rápida. Bom, mais uma pergunta que nós temos aqui diz assim, ó, qual o impacto real da poda e replantio na parte de oxigenação e estabilidade do ecossistema de um plantado? Então, quando você poda e replanta, né, você vai estar aumentando a sua massa de planta, né? Você primeiro você vai estar preenchendo os espaços vazios do seu aquário, né? Você vai ter mais ramos de planta para poder liberar oxigênio e com isso você vai ganhando densidade no seu aquário, né? Você não vai ter aquele aquário com planta isolada, você vai começar o aquário vai começar a ficar denso. Né? E a poda também ela tem o objetivo de fortalecer a planta, né? Além de controlar o espaço dela para não tomar o espaço de outra planta. Mas assim, a oxigenação de si, só o fato da água estar em movimento já é o suficiente para oxigenar a água. Né? E eu não sei se você já viu, provavelmente você já viu, né? Geralmente aquário plantado, quando ele está rodando direitinho, as plantas começam a soltar umas bolhas. Entendeu? Ali, por que começa a fazer isso? Porque, por exemplo, se você pegar um copo de água e colocar açúcar, uma colher de açúcar e mexer, aquele açúcar vai se dissolver. Se você começar a colocar mais açúcar, vai ficar aquele açúcar no fundo. Entendeu? E a mesma coisa, então por isso que quando a planta faz a fotossíntese, independente de ela estar liberando bolhas ou não, ela está fazendo a fotossíntese. Mas a água está tão saturada de oxigênio que aquele oxigênio que ela libera, ele não se dissolve na água, aí ela sai em forma de oxigênio, em forma de bolhas, que a gente chama de peeling isso. Entendeu? E muitas plantas fazem isso, é muito legal. Mas se a planta não fizer, também não significa que ela não está liberando oxigênio, ela está liberando, mas só que o oxigênio não está tão saturado a ponto de formar a bolha. Entendeu? Uhum. Mas o que ajuda mesmo na oxigenação é a movimentação na água. Porque se não fosse isso, imagina só, à noite a planta não faz a fotossíntese, a planta libera carbono, então os peixes iam ficar ofegantes à noite, se não tivesse essa movimentação da água. Pronto. Nós temos aqui também a presença do Ed Malaquias na live também, o Aquavita, a Rifmania, que acabou de entrar na live também. E vamos lá, né? Vamos dar seguimento na nossa live, às nossas perguntas. E tem uma pergunta aqui mais com relação a qual a diferença entre o substrato fértil e o inerte ativo no desenvolvimento das plantas a longo prazo. Então, o substrato inerte, ele só serve para segurar a planta, né? O inerte, ele não vai fornecer nenhum nutriente para as plantas. Agora, o substrato fértil, ele tem uma certa quantidade de nutrientes que ele vai liberando para as raízes. Igual a função da terra num jardim,
normal. Ele vai liberando nutrientes para as raízes. Mas só que o substrato fértil, ele tem que ter, como é que chama? Agora que fugiu o nome, mas ele tem que ter um alto CTC, né? A troca catiônica, que o pessoal chama. Ou seja, o substrato fértil ele vem com pouca fertilização. Então ele precisa se reabastecer. Então o que o substrato fértil faz? Um bom substrato fértil, ele captura os nutrientes que estão em suspensão na água, absorve e vai liberando para as raízes. Então, assim, aquele fertilizante que você dosa no aquário, o substrato fértil ele vai fazer proveito dele para liberar para as raízes depois. Entendeu? Então, a fertilização líquida, porque muita gente às vezes pensa, eu estou usando substrato fértil, não preciso usar fertilizante. Uma hora vai precisar, porque uma hora o substrato fértil ele vai perder a fertilidade dele. Então você tem que dosar o fertilizante para poder, porque as plantas também absorvem nutrientes pelas folhas. Então você tem que ter essa fertilização para também poder recarregar o seu substrato. Senão a vida útil dele vai ser muito encurtada. E Entendeu? assim, nessa questão da compra do substrato fértil, né? Digamos, cheguei na loja de aquarismo, vou comprar um substrato fértil para começar um projeto. Quais são as características assim que eu devo observar nesse substrato para eu entender que aquele substrato é bom ou não? Ele tem uma qualidade legal para utilizar ou não? Assim, visualmente é meio complicado você definir isso. Mas, por exemplo, se você tem um substrato fértil e ele esfarela com facilidade, eu acho que não é legal. Entendeu? Mas a questão é você pesquisar se aquela marca que te interessa, você pesquisar sobre ela. Ir no site do fabricante, pesquisar quais são as vantagens que ele tem, conversar com outros aquaristas que já usaram aquela marca e você avaliar. Né? Porque hoje tem um substrato fértil para todo tipo de bolso. Né? Então, às vezes o substrato fértil ele pode ter um preço mais elevado, mas ele pode durar 5 anos no seu aquário. Né? A fertilidade dele, você dosando o fertilizante corretamente. Ele pode ter uma durabilidade de 5 anos. Como você pode comprar um barato também e ele não durar 1 ano. Entendeu? Então, é assim, eu não costumo falar de marcas, né? Porque isso varia muito de cada um. Mas é pesquisar sobre aquele substrato, conversar com pessoas que já usaram aquele substrato ou usam aquele substrato, acho que é a melhor forma. Agora, visualmente, vai muito do gosto de cada um, porque hoje a gente tem substrato preto, tem terracota, aquele mais avermelhado, né? Temos aquele substrato fértil, que ele já tem que é mais misturado, com uma coloração mais misturada, entendeu? Não é tão uniforme. Então, assim, visualmente vai do gosto de cada um. Agora, ver se ele é bom ou não, só olhando, assim, não é complicado. A questão é pesquisar mesmo sobre aquela marca que você está interessado em comprar. E nessa questão da utilização também, né? Montei o projeto, já comecei a utilizar o substrato fértil, enchi o aquário, já passou pelo processo de ciclagem. Nessa questão de identificar qual o momento certo para começar a fazer aí a utilização da fertilização líquida. Então, quando você coloca o substrato fértil, ele vem com uma certa quantidade de nutrientes. Então, é bom você entrar com a fertilização líquida depois de botar aí depois de uns 2 meses, mais ou menos. Porque é o tempo suficiente para as plantas consumirem aquele excesso de nutrientes que veio no substrato. Aí depois de uns 2 meses, é a hora de você entrar com a fertilização líquida para completar. Aí vai acontecer aquela troca catiônica que eu comentei anteriormente, né? O substrato vai se reabastecer, as plantas vão já estar mais adaptadas ao seu aquário, vão estar consumindo mais nutrientes, entendeu? Porque você não sabe a quantidade de nutrientes que veio no substrato novo. Então, se você colocar mais nutrientes ainda, você pode ter um boom de algas aí. Agora, se você perceber uma falta de nutrição das plantas antes desse período de 2 meses, por exemplo,
Aí você entra com a fertilização líquida, de repente usando 1/3 da dose, ou metade da dose, entendeu? Sempre começando aos poucos também. Eu tenho uma pergunta aqui bem engraçada, mas é interessante também. Se há como reviver um substrato sem precisar desmontar todo o aquário? Reviver o substrato. Primeiro você tem que ver o tempo de uso dele, né? Então, por exemplo, você está usando esse substrato há 1 ano, então ele ainda está ativo, ele ainda está fértil ainda, né? Porque como eu falei, né? O substrato fértil ele tem a sacada dele é a troca catiônica, né? Igual, por exemplo, você vai lá numa loja, vê aquela planta lá no vasinho, lá, jardim mesmo, né? Qualquer planta de jardim, tá lá bonitona. Se você leva para casa, se você, depois de uns dois meses mais ou menos, se você não usar um fertilizante ou um adubo naquela terra, o que a planta vai acontecer? A planta vai morrer. Por quê? Porque aquela terra que está ali no vaso ali, os nutrientes que estavam ali já foram todos consumidos. Então a planta vai começar a definhar. Então o que você tem que fazer? Você tem que adubar. E fazendo uma comparação rápida, a fertilização líquida é como se fosse uma adubação do substrato também. Entendeu? Mas se for um substrato muito antigo também, hoje em dia você encontra no mercado mais pastilhas que você pode enterrar no substrato. E elas liberam nutrientes, elas não vão reviver o seu substrato, mas ela vai fornecer também nutrientes para as raízes, né? Vai dar uma revitalizada momentânea ali para o seu substrato. Apesar que tem muitas plantas que você consegue manter só com o substrato inerte, sem ser o substrato fértil. Né? Porque assim, é recomendado ter o substrato fértil, porque ajuda, é mais um consumo para as plantas, ajuda no enraizamento. Mas tem muitas plantas também que você consegue manter sem substrato fértil, até plantas high-tech mesmo. Né? Mas com o tempo, com a expertise, você vai vendo, essa planta aqui eu consigo manter sem substrato fértil, essa aqui eu já não consigo tanto. Entendeu? Olha, o Edu Aquarista está perguntando aqui, ó. Plantas com sistema de hidroponia precisa de fertilizantes ou somente nutrientes da água será o suficiente? Não, precisa de fertilizante. Né? Você pode usar. Assim, depende do sistema de hidroponia também, né? Tem sistemas de hidroponia que a água passa por uma caixa d'água com peixes, né? Tilápia, algum outro peixe qualquer. Então, a própria matéria orgânica que o peixe gera ali serve de nutrientes para essas plantas. Né? Mas se você não tiver um sistema com peixes, aí você tem que usar uma fertilização básica ou talvez até um próprio fertilizante para aquário, né, que vai usar na água, ou um fertilizante próprio para hidroponia, né? Ou você vai ter que estar sempre renovando aquela água. Né? Porque mesmo que venha nutrientes naquela água, uma hora ele vai esgotar. Então, se você não fizer uma renovação, você vai ter uma água sem nutrição adequada para as plantas. Ele está falando que as raízes estão no SAMP e está crescendo bem. Então, se tem peixe no sistema, as plantas estão se beneficiando com essa matéria orgânica que está sendo gerada no aquário, ou numa caixa, seja onde for. Entendeu? Igual o seu aquário aí atrás, então. Estou vendo que você tem jiboia aí. Tenho. Então, a jiboia, você não tem um sistema de hidroponia? Oi? Você tem a jiboia no seu aquário aí atrás, aí, né? Sim. Não é um sistema de hidroponia? O conceito é o mesmo, entendeu? Sim. Olha, o Grau Aquarismo estava comentando aqui também, dizendo que tem plantas no aquário e estão totalmente enraizadas. E não é um substrato fértil, é apenas cascalho de rio normal. Então, como eu falei, né, tem muitas plantas que não precisam do substrato fértil. Por quê? Porque a própria fertilização líquida já é o suficiente para essas plantas. E a maioria é assim. E assim, Entendeu? dentro da sua visão aí, quais são assim, os principais erros
no sentido de fazer uma mistura ali de substratos diferentes. Cara, isso vai de gosto, né? Uhum. Igual, vamos supor, às vezes o aquarista ele quer um visual mais natural e mistura substratos, entendeu? Ou você também pode pegar, aí às vezes também se o aquário é muito grande, você não tem um poder aquisitivo para comprar só substrato fértil. Então você pode comprar, colocar 50% substrato fértil e 50% substrato inerte. Aí ou você coloca uma camada de substrato fértil embaixo e a inerte em cima, ou ao contrário, o inerte embaixo e o fértil em cima. Eu gosto, vamos supor, se eu fosse fazer essa mistura, eu colocaria o substrato fértil embaixo, porque eu ia incentivar as raízes a descerem para a se desenvolver melhor em busca daquela fertilidade que tem mais para baixo do substrato. Uhum. Entendeu? Eu penso dessa forma. Mas o contrário também não está errado. Ou também pode se misturar tudo, porque com o tempo também mistura. Você já tira a planta, coloca a planta, acaba que os dois substratos se misturam também. Mas você pode fazer isso. Pode, se você não tiver condições financeiras para só substrato fértil, você bota 50% fértil, 50% inerte, ou tudo inerte também, é só saber escolher melhor as plantas, que vai dar certo também. Olha, o Edu tá falando uma coisa interessante aqui, ó. Já fiz trouxinhas de substrato fértil e coloquei perto das raízes das plantas e deu super certo. Usei papel manteiga. Dá certo também, né? Ó, Dá certo. aqui eu não tenho uma pergunta, eu tenho na realidade um desabafo. Diz assim, ó. Já desisti do Monte Carlo. Já tentei 4 vezes colocar o Monte Carlo como carpete e nenhuma vez deu certo. Aí tem que ver a questão, como eu falei, né? Às vezes o aquário, a coluna de água é muito alta e a iluminação não chega o suficiente para manter a Monte Carlo. A Monte Carlo é uma planta muito pequena, uma planta muito baixa. Ela fica muito bonita no aquário, mas você tem que ter uma iluminação que seja forte o suficiente para penetrar na coluna d'água e chegar a luz suficiente para aquela planta. Porque às vezes, visualmente, para você está chegando, mas para a planta não. Ela pode ser Entendeu? Então, uma planta assim difícil de se manter? tá falando Monte Carlo? Sim. Então, Monte Carlo ela não é difícil de se manter. Ela não é uma planta que cresce rápido, o carpete fecha rápido, não é difícil. Mas a questão é que se o aquário for muito alto, você vai ter essa dificuldade mesmo. Bom, se você coloca um só aquário tiver 30 centímetros de altura, vai ser muito mais fácil você manter uma Monte Carlo que um aquário de 50 centímetros de altura. Vai ser quase impossível você manter essa planta. O meu aqui, por exemplo, ele tem 45 de altura. Vai ser complicado manter um carpete. Você pode tentar manter um carpete com um Eleucharis. Eleucharis mínimo é uma planta carpete, mas só que é uma planta mais lenta, demora mais para fechar, mas é uma planta que não precisa de uma iluminação tão forte quanto as outras. Né? Mas uma Glossostigma, uma Monte Carlo, nesse seu aquário você vai ter dificuldade por causa da altura. A não ser que você coloque uma luminária muito potente e aquele lance também, né? Quanto melhor a luminária, o custo é maior também, né? Então você tem que ver o que é melhor. Ó, o Grau Aquarismo está perguntando, ó, entre o Monte Carlo e a Leocaris mínima, qual a mais recomendado em questão de cuidados? Então, se você quer facilidade, aí é o Charles mínimo é a melhor opção. Entendeu? A Monte Carlo, né, é mais chatinho. Assim, por exemplo, vamos supor que a Monte Carlo cresça muito bem no seu aquário. O que vai acontecer? Se você não ficar podando sempre a seu carpete, com aquela tesourinha curva, bonitinha, o que vai acontecer? O carpete vai começar a crescer e ele vai começar a não ter espaço para crescer. Então ele vai começar a crescer um em cima do outro. Vai criando camadas. Aí o que vai acontecer? Aquela primeira camada vai ficar com falta de luz. Porque vai ter mais camadas acima.
vai ter falta de luz. Então, ela vai começar a morrer, e o que vai acontecer? Seu carpete vai descolar e vai sair completinho do aquário. Aí você vai ter maior trabalho de replantar tudo de novo. Então, assim, em termos de facilidade de manutenção, a Leocharis mínima é a melhor opção. No meu ponto de vista, de planta carpete. Apesar de ser o crescimento mais lento, mas é a melhor opção. Ó, ele tá falando aqui ó, que o aquário dele tem 80, 40, 40. Ele utiliza cascalho de rio e também usa fertilizante. Isso, então, como eu falei, né? Dependendo das plantas, sem substrato fértil vai muito bem. Mas assim, CO2, iluminação de qualidade, o grau aquarismo, no começo, eu dei umas dicas para ele, que ele colocou uma iluminação e as plantas não estavam indo para frente. Aí eu comentei, cara, essa sua iluminação, ela não tá muito fraca. Melhora essa iluminação aí, você vai começar a ter resultados melhores. Né? Ele fez isso, começou a estar tendo resultado agora. E as plantas que ele tem, eu não sei, não lembro agora se ele usa CO2 ou não, mas as plantas que ele tem, elas se dão bem com o próprio CO2 que é gerado no aquário, né? Dentro do aquário. Porque os peixes, eles respiram oxigênio e liberam o CO2. A decomposição da matéria orgânica libera CO2. A diferença é que algumas plantas vivem bem com essa quantidade de CO2 no próprio aquário, outras não. Né? Por isso a necessidade. Mas vai chegar uma hora também que vai ficar tão denso de plantas que aquele CO2 também não vai ser o suficiente, você vai ter que injetar CO2 no futuro. Né? Porque tem que ter em mente que as plantas crescem e conforme o crescimento demanda mais fertilização, demanda mais CO2, iluminação não é o caso, mas vai tendo uma multiplicação ali dentro. Olha, ele respondeu aí. É o que a gente espera mesmo. Ele respondeu que ele não utiliza, né, o CO2 e a luminária é refletor de jardim. Então, o refletor, eu já usei refletores em aquário plantado e eu gostei muito do resultado, porque o refletor, se você comparar uma iluminação tubular com uma iluminação de refletor, o refletor ele tem uma penetração melhor na água. Então ele tem mais facilidade de atingir o fundo do aquário do que uma luminária tubular. Entendeu? Então, às vezes, você consegue, com 3 refletores, você consegue um resultado, mas se você fosse trocar para uma iluminação tubular, você teria que usar mais 6, 7, 8 barras de iluminação para poder atingir aquele grau que você quer. Bom, vamos lá à nossa próxima pergunta. Diz assim, qual seria a relação ideal com relação à intensidade de luz, CO2 e nutrientes para ter um aquário equilibrado? Então, isso vai depender do tipo de planta que você tem. Entendeu? Se você tem plantas com uma high-tech, né, que exigem um cuidado maior, você vai ter que ter uma iluminação mais forte, você vai ter que injetar mais CO2, mais nutrientes. Agora, se você tem um aquário só com plantas de baixa demanda, você não precisa disso tudo. Então, isso depende muito do seu sistema. Entendeu? Eu faço uma conta, no caso da iluminação, né? Eu faço uma conta, o que eu faço? Eu pego a litragem total do aquário e multiplico por 0,75. Isso se eu for usar uma iluminação LED, que é o que é mais usado hoje em dia. Então, eu sei mais ou menos a potência da iluminação que eu vou colocar, que vai atender a maioria das plantas que tem disponível hoje. Né? Porque tem muita gente que fala a quantidade de lumes, tantos lumes por litro. Né? 60 lumes por litro, 50 lumes por litro, 90 lumes por litro. Mas só que, primeiro, não é toda lâmpada que vem informando quantos lumes tem. E quando informa, se você optar por uma iluminação caseira, você não sabe se aquela informação ali é real. Então eu vou muito por exemplo, uma aquário de 100 litros. Se você pegar 100, multiplicar por 0,75,
Opa, então eu vou ter uma iluminação total média aí de 75 watts. Então eu vou usar essa iluminação e vou observar se com o tempo vai ser necessário aumentar ou diminuir. Então, mas assim, logo de cara, se você optar por um aquário que só tem, vamos supor, só a núbia, por exemplo, a núbia, o cefalandra, microsório, plantas de crescimento lento que gostam de tanta iluminação, você pode usar aí uma iluminação, em vez de usar 75 watts, 80 watts, pode usar 50 watts de iluminação, entendeu? Isso total. Às vezes você pode usar 3 lâmpadas de 20 watts, entendeu? Quando eu falo um watts, é a soma total da iluminação que você tem ali. Então isso depende muito do tipo de planta que você vai ter, entendeu? Às vezes você pode botar uma iluminação forte e colocar só plantas de crescimento lento que vai começar a amarelo, vai começar a queimar as folhas, porque já está muito forte para a núbia, por exemplo. Você colocar uma iluminação forte para a núbia, né, vai começar a sentir, ela vai ter mais algas nas folhas, pode começar a amarelar. Agora, para outra planta, não. Para uma rotala, por exemplo, a iluminação vai estar ótima. Bom, vamos lá para a nossa próxima pergunta. É com relação a CO2. Ainda não tive, diz assim, ainda não tive condições de comprar o cilindro. Gostaria de saber se as pastilhas de CO2 funcionam e por quanto tempo posso utilizá-las. Não, pastilha de CO2 esquece. Não. Se você tiver um aquário de 20 litros, até 30 litros, a pastilha pode até ajudar um pouco. Mas aquário maior que isso, a pastilha não vai resolver seu problema. Aí um CO2 caseiro, sendo químico ou biológico, vai fazer um efeito muito maior, vai ser muito mais eficaz do que essas pastilhas. Então, pastilha eu não recomendaria. Se você não tem... porque realmente o cilindro de CO2 ele é muito caro, né? Então, enquanto você não puder ter um cilindro, faz CO2 caseiro. Entendeu? É só você se atentar a algumas dicas. Por exemplo, o CO2 caseiro químico, que é feito com bicarbonato e ácido cítrico, por exemplo, ou vinagre, ele é melhor que o biológico. Mas assim, eu nunca usei CO2 caseiro biológico por muito tempo, usando aqueles fermentos de padaria, de pão, fermentos de pão, aqueles envelopinhos. Mas, assim, às vezes as pessoas usam esse fertilizante caseiro, quer dizer, o CO2 caseiro, mas o que acontece? A pessoa espera, o aquarista espera ele acabar para poder fazer uma nova fórmula, para renovar a solução. Então, o que acontece? Se você fizer isso, ou seja, quando você colocar uma solução nova ali, ele vai estar bombando o CO2. E vai passando os dias, ele vai reduzindo. Então, se você for esperar terminar para poder trocar, o que vai acontecer? Vai ter sempre momentos que vai ter muito CO2 e momentos que vai ter pouco CO2. Então, isso acaba causando um efeito contrário, vai desequilibrar o seu aquário. Porque o aquário ele gosta de equilíbrio. Então, a dica fez fertilizante, o CO2 caseiro? Fiz o CO2 caseiro? Então eu vou, em vez de eu trocar... Eu sei que o CO2 caseiro ele dura 20 dias, por exemplo. É a média realmente que dura. O CO2 caseiro. Então, mas em vez de eu fazer a renovação dele a cada 20 dias, eu faço a renovação dele a cada 7 dias. Por quê? Claro, ainda vai haver essa variação, mas ela vai ser menos do que você esperasse os 20 dias. Entendeu? Então essa é a dica. O que eu fazia no meu aquário, quando eu não tinha cilindro? Eu usava 2 sistemas de CO2 caseiro, né? Um em cada lado do aquário. E o que eu fazia? Eu trocava toda semana. Então eu tinha lá meu sistema A e o meu sistema B. Então passando uma semana, eu renovava o A. Aí na outra semana eu renovava o B. Na outra semana eu renovava o A. Aí eu ficava alternando. Então eu conseguia manter uma estabilidade do CO2 no aquário e funcionou otimamente por mais de 15 anos assim. Entendeu? Aí depois eu
comprei o cilindro. Depois que você compra cilindro, você não quer mais saber de CO2 caseiro. Mas Alguns dá para você manter o CO2 caseiro, mas tem que ter essas dicas aí. Não esperar terminar, não, senão vai dar ruim mesmo. eu já vi, E sem usar. o Robson, de algumas pessoas que querem utilizar o CO2 caseiro, mas porém tem medo de estourar, né? Cara, depende, porque você vê muito projeto de CO2 caseiro que o pessoal coloca um regulador para você regular a quantidade de gás que vai para o aquário. Você bota uma válvula ali. Aquilo ali é errado, cara. O CO2 caseiro ele tem que sair. A não ser se você estiver usando um químico. Né? Mas o químico é mais chatinho de montar, então o pessoal parte mais para o biológico. Mas só que o biológico ele está produzindo 24 horas por dia. Então, se você interrompe a saída do CO2, o que ele vai fazer? Se ele começar a produzir mais CO2 do que sai CO2, ele vai explodir. E é uma explosão que pode machucar se tiver alguém perto. Então, a dica é: o CO2 sai da garrafa, vai direto para o aquário, sem válvulas para regular, sem nenhuma retenção. Se você não fizer nenhuma retenção, ele não vai explodir nunca. Não vai ter como ele explodir. Agora, se você começar a reter o gás ali dentro, ele vai explodir, não tem jeito. Ainda mais utilizando em garrafa PET. É igual no SAMP, por exemplo. O SAMP que a gente usa em aquário, né? Se começar a entrar mais água do que sai, o SAMP não vai transbordar? É a mesma coisa que o CO2 caseiro. Se você deixar ele produzir mais do que sai, uma hora pode estourar. Bom, a nossa próxima pergunta aqui é com relação à iluminação. Como escolher o espectro de luz ideal para as plantas exigentes sem gerar uma explosão de algas? Então, no caso, como eu expliquei, né? Você vai ter que ter uma iluminação mais forte, né, de acordo com o tamanho do seu aquário, a altura do seu aquário. Então, eu expliquei anteriormente a conta que eu faço, né? Eu calculo a litragem total do aquário e multiplico por 0,75. Então, eu vou ter um norte. Então, vamos supor, um aquário de 200 litros, se eu quiser planta, eu sei que eu fazendo essa conta, eu tenho que usar uma iluminação de pelo menos 150 watts. Que vai atender aí 70% das plantas que a gente tem disponível hoje. Aí você observa se vai ter necessidade de aumentar essa iluminação. Entendeu? E às vezes também você pode comprar uma. Isso eu estou falando de modo geral. Então, às vezes você pode. Vamos supor, seu aquário tem 1 metro, aí você compra uma luminária que o encaixe dela encaixa certinho no seu aquário. Mas às vezes a quantidade de luz que tem nela não é o suficiente para as plantas que você tem. Então, às vezes, você tem que ter 2 luminárias para poder somar e dar o resultado que você quer. Então, é muito importante você saber a quantidade de lumes que a planta emite e a quantidade de watts. Antigamente, quando a gente usava lâmpada fluorescente, a conta era mais fácil. A gente usava 1 watt por litro. Então, um aquário de 100 litros, a gente usava 100 watts. Um aquário de 200 litros, a gente usava 200 watts. É sempre de 1 por 1. Mas o LED, ele tem uma entrega melhor. Então, você tem que ter... fazer essa conta, mais ou menos, ou vamos supor também que você não quer fazer essa conta, eu quero pela quantidade de lumes. Então, se você tem uma planta de alta exigência, então você vai ter que usar aí de 60 a 90 lumes por litro. Aí na iluminação que você estiver adquirindo, você tem que ter essa informação. Tá? Então, por exemplo... Sim. Então, por exemplo, se você tem um aquário de 100 litros, a sua iluminação vai ter que ter 600 lumes. Vai ter 600 lumes. Não, 600, não, vai ter 6.000 lumes. Para você chegar a 60 lumes por litro. Entendi. Entendeu? Bom, você tem que saber a especificação. Mas se você não sabe a especificação, faz essa conta que sempre no final dá bom. Bom, a nossa próxima pergunta aqui é com relação à questão do fotoperíodo. Assim, eu sou iniciante, gostaria de saber
se existe um fotoperíodo ideal para cada tipo de plantado, ou isso depende mais da densidade e também da questão da fauna. Então, com relação ao fotoperíodo, né? Quando você monta um aquário recente, um aquário recém-montado, é bom você colocar um fotoperíodo aí de 6 horas por dia. Né? Porque as plantas estão se adaptando, o aquário é novo, como o aquário é novo, o surto de algas é maior. Então você mantém um fotoperíodo de 6 horas. Depois de uns 2 meses, ou até um mês, de repente, aí você aumenta esse fotoperíodo para 8 horas, podendo chegar a 10 horas. Tá? Mas eu, particularmente, eu sempre gosto de deixar um fotoperíodo entre 8 a 10 horas. Porque mais que isso, na minha opinião, as algas se aproveitam mais do que as plantas. Porque, por exemplo, tem plantas no aquário que chegam no final da tarde ou à noite, elas vão se fechando. Né? Rotala, por exemplo, é uma planta que no final do fotoperíodo costuma se fechar. Então, no momento que ela está se fechando, não tem por que você esticar mais a iluminação, porque ela está se fechando para a hora de descanso. Então, ela vai começar a consumir menos nutrientes. Então, se você deixar a luz ligada, por exemplo, 12 horas por dia, por exemplo, se você conhecer bem seu aquário, você pode deixar. Mas se você não souber o que você está fazendo, de repente essas 2 horas excedente vai estar beneficiando mais as algas do que as plantas. Uhum. Então, assim, um aquário bem equilibrado, eu recomendo de 8 a 10 horas. E se você tiver com problemas de algas ou água verde, que é água de suspensão, aí é bom reduzir para 6 horas até normalizar tudo. Aí depois pode ir aumentando de forma gradativa também. E tem outra coisa também. Muita gente trabalha, então a pessoa quer chegar em casa e quer ver o aquário ligado ainda. Né? Então, você pode estabelecer um fotoperíodo que ligue o aquário 3 horas da tarde, por exemplo. Quando você chegar à noite em casa do trabalho, você ainda vai ver o aquário ligado. Né? Ele não precisa manter o horário do dia, mas ele precisa manter um horário que seja melhor para você, mais confortável para você, mas que aquilo também seja uma rotina, né? Porque o aquário gosta de rotina. Então você não vai ter problema. É como o daqui, né? Que liga às 3 e vai até às 22. Isso. Porque não tem graça. Você sai de casa com o aquário desligado, vai voltar com o aquário desligado. Não, né? Não tem graça. Você não vai ver, não vai conseguir nem ver se o aquário está com problema ou não. Você não vai acompanhar a evolução. Vai ver igual os meus corais aqui. Eu só consigo ver eles abertos no final de semana. Durante a semana, mesmo com a luz ligada, eles já estão começando a fechar já. Bom, o Belushi está fazendo um pedido aí. Ele quer que você fale um pouco sobre o substrato de terra vegetal ou humus de minhoca. Eu já conversei com ele sobre isso. Cara, na minha opinião, é melhor usar substrato inerte. Já é melhor você usar substrato inerte do que usar humus, terra vegetal. Né? O que acontece? Tem muita gente que usa e fala que deu bem, está funcionando bem, sucesso, ótimo, beleza. Não estou dizendo que dá errado, mas você fazendo isso costuma dar mais errado do que dar certo. O que acontece? Se você não, por exemplo, a terra vegetal. A terra vegetal, ela está cheia de matéria orgânica, correto? Então a gente sabe que a decomposição gera gases. Tá? Então, por mais que você coloque a terra vegetal por baixo, uma camada generosa de substrato em cima, de inerte, ou areia, por exemplo, para fazer aquela vedação, pode funcionar nos primeiros meses, mas depois vai criando, mas ali começa a criar gases ali no substrato. Não tem o gás metano? Se for numa lixeira, por exemplo, um lugar
um depósito de lixo, por exemplo. Aquele solo ali está cheio de gás, correto? Resultado da decomposição. Então, uma hora, esse gás que está sendo gerado ali com aquela decomposição, ele vai se acumular e vai ter força suficiente para poder quebrar aquela barreira de areia que você colocou ali de proteção, vai para a coluna d'água, mas o gás em si, ele não vai fazer mal na coluna d'água, porque ele vai ultrapassar a coluna d'água e vai para a atmosfera, correto? Mas só que junto com ele vai trazer muitos nutrientes para a coluna d'água. Aqui o que vai acontecer? Em vez de você ter um cultivo de plantas, você vai ter um cultivo de algas. Entendeu? E com o humus também de minhoca, ele pode acontecer a mesma coisa também. Se ele não for muito bem tratado, ele também vai gerar esses gases, vai escapar para a coluna d'água e vai ser um festival de algas no seu aquário. Então, assim, pode dar certo? Pode. Mas é mais fácil dar errado. Entendeu? Mas errado. É meio que loteria. E tem outra também, né? Por exemplo, você colocou a planta em um determinado lugar, mas, sei lá, por algum motivo aquela planta não se adaptou, ou você não gostou daquela planta naquele determinado local. Se você for tirar ela para mudar de local, o que vai acontecer? Você vai puxar ela, a raiz vai trazer todo aquele volume daquela terra para a coluna d'água. Porque a raiz está lá embaixo consumindo os nutrientes. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Se for uma planta de caule é fácil. Você corta ela rente do substrato e bota ele em outro lugar. Beleza. Agora se for uma planta tipo equinodose, por exemplo, não tem caule, você não vai poder mexer nela. Porque se você mexer nela, você vai trazer humus e terra para a coluna d'água e acabou seu aquário. Entendeu? Assim, não acaba de um dia para o outro, mas vai começar a ter alga, você não vai saber por que tanta alga, mas é porque você mudou aquela plantinha de lugar. Ou escapou o gás que estava sendo gerado ali debaixo ali da vedação que você fez. Porque uma hora vai passando, tem jeito. Bom, a nossa próxima pergunta diz assim, ó, como identificar que a iluminação está limitando o crescimento das plantas do aquário? Cara, não é questão de limitar. Dificilmente, só se for uma planta, igual igual no jardim, né? A gente tem em casa. Né? Tem plantas que gostam de sol, tem plantas que gostam de sombra, tem plantas que gostam de sol só na parte da manhã, não tem disso? Se você pegar um lírio da paz, por exemplo, e botar no sol, o sol vai queimar todas as folhas dele. Agora, se você pegar uma planta que gosta de sol e colocar na sombra, ela vai definhar. Então, no aquário tem a núbia, por exemplo, é uma planta que gosta de uma iluminação mais fraca. Mas se você tem um aquário que tem plantas que gostam de iluminação forte e plantas de iluminação fraca, aí você tem que fazer uma dica. Por exemplo, a planta que não gosta de tanta iluminação, eu boto ela debaixo de uma planta alta que vai fazer sombra para ela. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes você tem uma iluminação fraca e está achando que a planta está crescendo rápido. Mas você tem que reparar a distância, porque as folhas vão de nó em nó, correto? Eu tenho um nó com 2, 3, 4 folhas, aí vem uma extensão do caule, eu tenho outro nó e assim vai, correto? Quando a sua iluminação está fraca, a distância entre um nó e o outro é maior. A planta vai causando um estiolamento, ou seja, ela vai se esticando para poder pegar mais iluminação. Agora, quando você tem uma iluminação boa, mais forte, a distância entre cada nó é menor. Por quê? A planta ela não precisa se esticar para pegar a iluminação, porque já está chegando uma iluminação suficiente para ela. Então, se a planta está esticando muito, ela não está crescendo, ela está se esticando para pegar mais iluminação. E se a planta está mais compacta, com uma iluminação forte, não significa que a iluminação esteja limitando o crescimento dela. É que está sendo suficiente para não precisar se esticar. Entendeu? Porque às vezes a planta se estica para pegar mais iluminação e você tem essa falsa
a impressão que ela está crescendo, mas ela não está crescendo, ela está se esticando, é diferente. Bom, a nossa próxima pergunta está aqui, ó. Como escolher uma fauna que seja compatível com a alta injeção de CO2 no aquário? Cara, assim, quanto mais CO2 você injeta no aquário, mais ácido vai ser seu pH. Certo? Então você tem que optar por peixes de pH ácido. Né? Evitar peixes que gostam mais de pH alcalino. Né? Porque naturalmente Agora sim, você também não pode deixar injetar tanto CO2 que o seu pH despenque. Né? Você não pode, você tem que manter o seu pH ali entre 6,4 e 6,8. Tá? Então você vai controlar, então com o tempo você vai pegando essa expertise com a quantidade de CO2 que você injeta. E tem a questão do tamponamento também. Então você pode usar algum repositor de mineral, algum repositor mineral baseado em cálcio, magnésio, para você manter o tamponamento do pH, para ele não variar tanto. Né? Porque, ou seja, durante o dia você injeta CO2, durante a noite não. Então, quando você para de injetar CO2, você vai ter naturalmente vai ter uma variação de pH. Então, às vezes você aumenta o KH do aquário para essa variação ser menor, né? Causar menos impacto. Mas assim, naturalmente o seu CO2 ele vai deixar seu pH ácido. Então, a melhor fauna são peixes de pH ácido. E assim, dá para ter, olha a pergunta, hein? Dá para ter um aquário plantado com disco? Dá para ter, dá sim. Mas só que a iluminação, você vai ter que optar por plantas que gostam de uma iluminação de média para fraca, porque uma iluminação muito forte, ela vai estressar o disco. Né? O disco vai ficar estressado com aquela iluminação muito forte. Então ele vai ficar coado onde tem mais sombra, ele vai ficar debaixo de uma planta que dê sombra para ele, entendeu? Ele vai ficar meio estressado com essa iluminação forte. Então pode acontecer que peixe estressado cai a imunidade abre porta para doenças. Né? Então, assim, você pode ter disco com plantado, fica lindo, maravilhoso. Mas você precisa escolher plantas que não demandam de uma iluminação tão forte. Olha, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante, que diz assim, ó, quais espécies de peixes e invertebrados são mais benéficas para manter o substrato oxigenado e limpo? Então, peixe que revira substrato, assim, primeiro, não tem no aquarismo não tem peixe que come detritos, né? Por exemplo, coridora. A coridora está sempre lá raspando o fundo do aquário, né? Mas a coridora, ela não come matéria orgânica, ela não come fezes dos peixes, né? Ela vai comendo pequenos vermes que encontra ali no aquário. Por exemplo, quem nunca viu um vermezinho branco nadando na água do aquário? Né? Aquilo ali fica no substrato. Se você remete o substrato, ele sai, o peixe vai lá e se alimenta. Então, a coridora se alimenta de pequenos vermes, se alimenta de pequenas glândulas de ração, que às vezes a ração ela entra no substrato e o peixe não consegue pegar. Um peixe, né, não é de fundo, não consegue pegar, a coridora vai lá e pega. Mas só que não é legal ela ficar remexendo no substrato, porque se ficar remexendo no substrato, vai começar a soltar as plantas, concorda? Ainda mais planta recém-colocada. Toda hora vai chegar lá e tem uma planta solta, vai lá e planta. Aí tem outra planta solta. Igual cascudo, por exemplo. Se você colocar um cascudo muito grande no aquário plantado, ele vai nadar pelo aquário e vai arrastar um monte de planta atrás dele. Né? Então, assim, para oxigenar o substrato, tem um caramujo que se chama trombeta, o caramujo trombeta. Esse caramujo é muito interessante, porque durante o dia ele fica enterrado no substrato. Então, ele fica andando por dentro do substrato
E é uma forma de oxigenação. Ele ajuda a oxigenar o substrato, ajuda a não compactar, para não compactar as raízes. E à noite ele sai do substrato e começa a comer as algas que estão nas plantas, nos vidros. E quando acende a luz, ele se enterra de novo. Eu acho bem interessante. Mas caramujo, em geral, também ajuda a limpar o substrato, mas se você estiver pensando naquele peixe que se enterra, tipo o dojo, por exemplo, né, um peixe que parece uma cobrinha, ele se enterra todo, pô, é até maneiro, mas só que ele vai desenterrar um monte de planta, vai ter que ficar com um monte de planta boiando na superfície da água no dia seguinte, entendeu? Então, não é legal dessa forma. Bom, a próxima aqui, na verdade, não é nem uma pergunta, é um pedido de dica. Dica para movimentar a sujeira no meio das plantas. Se pode pôr o Wave Maker. Então, assim, a movimentação da água é sempre importante. Tá? Porque se você tiver uma água pouco movimentada, uma água parada, por exemplo, vai começar a acumular sujeira nas folhas, né? A folha vai ficar toda empoeirada, você balança a folha e sai aquela nuvem de poeira, né? E não vai circular nutrientes para todas as plantas, porque o peixe, né, ele vai até a ração. Agora a planta, o nutriente tem que chegar até a planta, né? Dependente, não se você usa substrato fértil, vai estar lá. Mas se você usa substrato inerte, você vai ter que ter uma movimentação. Então, mas também não pode ser uma movimentação que deite a planta. Entendeu? Tem que ser aquela movimentação suave que a planta pode até balançar um pouco, mas não é aquela movimentação, aquele tsunami dentro do aquário. Então você tem que saber muito bem dosar isso. Por exemplo, eu gosto muito na filtragem, eu gosto de uma filtragem forte, né? Uma filtragem fraca para aquário plantado, eu acho que não vale a pena. Eu gosto de uma iluminação forte. Mas só que a saída de água eu sempre jogo soprando para a superfície. Aí eu faço aquela movimentação suave na superfície e as plantas, e não fica aquela movimentação forte nas plantas. Mas só que a filtragem é o suficiente para poder não deixar acumular sujeira. Agora, se você for colocar um Wave Maker no aquário plantado, só se o seu aquário for muito grande, porque fatalmente vai deitar as plantas e visualmente não fica legal e a planta nem gosta disso também. Bom, eu tenho um pedido aqui, agora esse pedido tá meio inusitado, viu? Do Edu Aquarista. Alguma dica para obter alga peteca? Sei que é o terror de muitos plantados, mas o meu é sem plantas e queria muito que pegasse algumas na rocha e nos troncos também. Ele acha top. O problema é que se você tiver algum peixe maior, né, de grande porte, gostar de comer alga, ele vai comer a alga que vai estar crescendo ali, entendeu? Apesar que são poucos peixes que gostam de comer alga peteca, mas, por exemplo, king, por exemplo, é um peixe que come alga peteca. Entendeu? Mas ele pode tentar, ele pode ver alguém aí que esteja com infestação de alga peteca, pega um pedaço, uma pedra com alga peteca e coloca. A dica que a alga peteca, ela gosta de ficar onde tem corrente de água. A peteca não cresce em lugar que não tem uma movimentação boa. Ela gosta de movimentação, de boa circulação. Então, se o aquário dele, mesmo se ele tentar colocar uma rocha com um pouco de alga peteca num lugar que não tem circulação, aquela alga peteca vai morrer, vai acabar. Entendeu? E também a alga peteca também não gosta de cagar muito alto. Né? Se você tem um aquário com um KH3, por exemplo, é mais fácil ter peteca do que um aquário com KH igual a 6, 7, por exemplo. Agora,
Eu Mas, tenho uma dúvida com relação ao aquário plantado, né? Eu vejo que, assim, existem dois tipos assim de plantado dentro dessa minha pergunta. Um com peixes e outros que só tem as plantas ali. Qual a dificuldade, assim, nesse sentido de manter o aquário plantado? O aquário plantado com peixes é mais difícil de manter do que o aquário ali, ou esse assim, é mais difícil? aquário plantado é difícil manter com muito peixe. Uhum. Né? Se você tem um aquário plantado com poucos peixes, é fácil manter. Um aquário plantado sem peixe, você mantém numa boa, né? Mas só que vai vai dar brecha para dar larva de mosquito, né? Por exemplo, pode acontecer de dar larva de mosquito no aquário que não vai ter nenhum peixe para consumir. Então você pode criar uns mosquitinhos ali para te picar depois, né? Mas um aquário só com planta vai de boa, tranquilo. Né? Você até precisa dosar um pouquinho mais de fertilizante, porque você não vai ter tanta matéria orgânica assim também como complemento. Porque a gente fertiliza o aquário plantado, mas existem alguns nutrientes que são formados no próprio aquário ali. Então você entra com alguns nutrientes, você entra porque realmente não vai ter no aquário. Outros você entra para poder complementar o que já tem ali, porque o que tem ali não é o suficiente para as plantas, entendeu? Mas às vezes um aquário sem peixe, de repente tem que fertilizar um pouquinho mais para poder para compensar essa redução de matéria orgânica. Mas você pode ter, mas aquarista e aquarista não consegue ter aquário sem peixe, cara. Não consegue. É. É mais fácil ele superlotar do que ficar sem peixe. É. E assim, uma dica de fauna para um aquário plantado aí, que o foco seja mais de planta do que de peixe. É manter peixes pequenos, pequeno porte. Tetras, alguns ciclídeos anões, peixes que ficam aí no máximo aí entre 5 a 7 centímetros. Né? Porque quanto maior é o peixe, mais matéria orgânica ele vai gerar, né? E pode acontecer também dele, naquele susto, ele passar e te retirar alguma planta do lugar, às vezes até mastigar algumas plantas também, entendeu? Tem peixe que, por exemplo, o comedor de algas chinês, né? Que é um peixe amarelinho com uma ventosa. Aquele peixe lá, cara, para quando é plantado, ele é ótimo para comer algas, ótimo mesmo, uma das melhores opções que tem. Mas ele tem dois pontos negativos. Primeiro, ele cresce, chega até uns 15 centímetros. Então ele vai ficar muito grande para um aquário plantado, vai ficar até desproporcional, tá? E outra coisa, quando ele não tiver mais algas para ele se alimentar, ele vai começar a se alimentar das plantas. Aí ele vai começar a acabar com as suas plantas, entendeu? Uhum. Então, assim, a dica é: tenha peixes de pequeno porte, para você não ter dor de cabeça. Uhum. A última pergunta que nós temos aqui diz assim: como o CO2 interage com o pH e com a dureza da água e como manter tudo estável sem prejudicar a fauna? Então, a gente tem uma. Lembra que no começo eu falei que tem aquela tabelinha do CO2? Que faz, se você faz o cruzamento entre o CO2, o pH e o KH, e você tem a quantidade. Aquela tabelinha, logo de cara, você vai ver que ela vai vir colorida. Ela vai vir com uma faixa azul, uma faixa verde e uma faixa amarela. Se o seu cruzamento der na faixa azul, quer dizer que você está com pouco CO2. Você tem que aumentar a sua injeção de CO2. Se estiver na faixa verde, opa, tá ideal, tá? E se ficar na parte amarela, ou alguma outra cor também, que depende da tabela, significa que está com excesso de CO2. Então você pode reduzir um pouco, tá? A diferença é, se você colocar muito CO2, de forma muito exagerada,
ele vai reduzir a quantidade de oxigênio que tem no aquário, então seus peixes vão ficar ofegantes. Uhum. Tá? Porque quanto mais CO2, menos oxigênio, o seu pH vai cair muito. Tá? Quanto mais alto, se você for olhar nessa tabela, quanto mais alto for seu KH, ele segura mais o CO2 na água. Então, às vezes seu KH está mais alto, então você não, às vezes você descendo seu KH alto, você consegue economizar mais CO2, porque não precisa injetar tanto CO2, porque segura mais na água. Entendeu? Então, quanto mais baixo for seu pH e quanto mais alto for seu KH, mais concentração de CO2 você tem retido na sua água. Mas para saber se o CO2 está ideal ou não, ou você usa um drop checker, ou você usa essa tabelinha para fazer o cruzamento. Sendo que o ideal é você ter o drop checker, que visualmente você pode detectar alguma coisa, e ter sempre essa tabelinha para de vez em quando você saber se o seu drop checker está marcando certo ou não. Né? Mas isso é de acordo com a tabelinha. Se estiver naquela área verde lá, tá de boa. Pronto, então chegamos, né, ao final de mais um bate-papo aí, de mais uma live. Passou muito rápido. E nem parece, viu? Desde as 8h30 a gente está aqui nesse bate-papo aí, são 10h08, né? E a gente são 10h08 já. E, assim, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco para a galera e fizesse suas considerações aí. O começo do seu áudio, ele cortou, não escutei. Repete aí para mim, por favor. Eu queria que você falasse, né, agora deixar esse espaço livre aí para você falar sobre a Base Flora, sobre as novidades aí, né, da Base Flora, e também fizesse as suas considerações. Então, a Base Flora está aí no mercado aí há 8 anos, né? O nosso objetivo, né, é entregar produtos de qualidade, mas também seja acessível aos aquaristas, né? Porque eu sei que o quanto é difícil, né, você manter um aquário saudável. Então, sempre é necessário você ter algum produto ou outro para poder te auxiliar, até nas TPA mesmo. Então, a ideia foi sempre essa, né, fornecer produtos de qualidade e com preços acessíveis. Tá? A Base Flora não almeja uma receita astronômica, né? O objetivo é ajudar mesmo. Então, eu converso com muitos aquaristas que vêm me pedir ajuda, não me importa se ele usa a marca A, B ou C, a gente sempre ajuda da mesma forma, entendeu? E esse ano de 2025 foi está sendo um ano mais diferenciado, um ano mais especial, porque a Base Flora também está entrando nesse segmento do marinho, do aquarismo marinho. Então, é um aprendizado novo, né? Estamos com ideias novas, já lançamos alguns produtos para marinho, que é o Balen, a comida de coral, suplemento de iodo, o DIP, né, que trata os corais antes de colocar no aquário, para não levar nenhuma praga, algum parasita para dentro do aquário. É um mercado difícil de se entrar, né? Tem ciência disso, né? Não é fácil ganhar a confiança desse público novo, mas a gente está aí na luta aí, sempre mantendo a mesma qualidade que a gente mantém no aquário de água doce, tá até redobrando, né, a atenção do aquário marinho, porque é um custo alto, então a gente entende que mudanças são difíceis mesmo, e a partir agora de novembro estão lançando lançando 3 produtos novos de marinho, que é vitamina C, específica para corais, suplementos para corais específicos, como goniópolis ou antos,
elementos traços também, que é o produto que vai complementar um outro produto que nós temos, que é o Balen. E para o ano que vem já temos novos projetos também de novos lançamentos, e aos poucos a gente vai tentando abraçar todos os segmentos, né? Começamos no aquário plantado, depois começamos a entrar nessa parte de biologia, condicionadores, agora marinho. E a ideia é sempre essa, sempre estar trazendo novidades e aí agregando aí ao aquarismo, sempre mantendo esse viés de produtos de qualidade e com valores mais acessíveis também. Né? Que muita gente também vê assim, produto nacional, valor muito barato, fica meio assim na dúvida. Mas a base Flora é feita de aquaristas, então a gente sabe que primeiro tem que. A gente sabe que a gente tem que lançar alguma coisa que o aquarista gosta, que vê resultados positivos. Se não for algo que tiver 99%, não serve. Tem que estar. Eu, como aquarista, tem que estar bom para mim primeiro, para depois sair para o mercado. Então, a gente não quer. Porque não adianta também você ter 50 produtos bons. Às vezes você lança um produto de qualquer jeito e esse produto pode cair a reputação dos outros que já funcionam perfeitamente. Então, assim, todo lançamento que a Base Flora faz é sempre pensando no aquarista, na qualidade, na acessibilidade, e pode ter certeza que vai ser um produto feito com bastante carinho aí pro aquarista. Né? E a dica que eu deixo aí pro pessoal, aquarismo é paciência, né? Se você tem algum problema no seu aquário, procure conversar com pessoas mais experientes. Hoje, com a internet, você tem muita facilidade com a informação, você consegue informação fácil, mas ao mesmo tempo também você tem que saber filtrar a informação, porque ao mesmo tempo tem muita informação boa, tem muita informação incorreta também. Então você tem que saber filtrar, mas assim, não entre em desespero, faça algo com calma, não fica tentando tudo que você vê na sua frente, sempre segue um caminho que vai dar certo. Aquarismo é paciência. Você tem que ter paciência. Então, tendo isso, é sucesso. E estudar bastante, sempre estudar como é que funciona aquele seu ecossistema ali, né? Porque um aquário também não é igual ao outro. O que deu certo para você não significa que vai dar certo pro outro, entendeu? Mas é isso, tem paciência e sempre procura seguir um único caminho. Não fica atirando para todo lado, não, que você vai errar tudo. Paciência de e se você atira para todo lado e der certo, você nem vai saber o que deu certo. Não é verdade? É verdade. Bom, quero lhe agradecer mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço aí. A galera que acompanhou, né, essa quase 2 horas aí de live, né? A live vai ficar salva aqui no nosso perfil para vocês acompanharem depois, compartilharem com o pessoal, assistir novamente quantas vezes vocês quiserem. Só me resta mesmo desejar uma ótima noite aí a todos vocês, a você, Robson, um bom final de semana, bom descanso. E próxima semana, né? Vamos ter mais uma live aí na sexta-feira, mas no decorrer da semana eu anuncio quem vai estar participando, tá certo? Ótima noite aí para todos vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.